Olá, Gil aqui. A cadeira de retórica é uma cadeira muito cara à universidade, né? Todo mundo tem medo de ter aula de retórica. E claro que todo mundo quer estudar retórica. No sistema clássico de educação em artes mecânica, a música está dentro de retórica e isso de alguma forma é relacionado com a poesia. Então a música, ela é com certeza uma forma de se comunicar, mas é reconhecido que na música a informação é transmitida. Tanto a retórica como a poesia têm a eloquência como característica, como habilidade, como faculdade a ser desenvolvida. Mas a poesia vai primar pelo deleite e a retórica vai primar pelo bom senso, primeiro. Nas duas, tanto na poesia como na retórica, há a transmissão do conhecimento. A poesia, no entanto, vai nos exigir a suspension of disbelief. É um termo cunhado pelo Olavo de Carvalho, o filósofo, que eu chamo de Olavinho. Eu não me atenho a tretas políticas, então isso para mim não é uma questão, porque ele é um professor muito amoroso. Embora, né, goste de fazer determinadas coisas da contemporaneidade. Então a pergunta aqui, levanto do meu sarcófago só para fazer isso. Então, vamos com calma. É uma mulher do estudo, né, sendo considerada, né? A pergunta é se criar é fazer alguma coisa do nada. Aqui eu vou expor o principal, não é nem a questão, é o limite da informação trazida no português. E justificando aqui porque é necessário saber das raízes do nosso idioma, uma vez que na música as palavras não são utilizadas. Quanto ao primeiro artigo, quanto à pergunta se criar é fazer alguma coisa do nada, utrum creare sit ex nihilo aliquid facere, a química atual, atual, a química atual vai tratar o átomo como um sistema de matrizes, que isso aparece e some segundo uma equação, mas isso não vai ser necessariamente transposto para um lugar adjacente, um ponto do lado do outro ponto, até porque o ponto é infinito. Então isso não seria possível. A rigor. Parece que criar não é fazer alguma coisa do nada. Com efeito, diz Agostinho, fazer é estabelecer o que de todo não existia. Criar, porém, é estabelecer alguma coisa retirando-a daquilo que já existia. Vou fazer a objeção direta e depois eu leio a resposta, porque ficou muito clara. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que Agostinho utiliza a palavra criação equivocadamente, na medida em que ser criado se diz daquilo que se transforma em algo melhor. Por exemplo, quando se diz que alguém foi criado bispo, não é, porém, desse modo que falamos aqui da criação, mas como foi dito acima. Agostinho diz: fazer é estabelecer o que de todo não existia. Criar, porém, é estabelecer alguma coisa retirando-a daquilo que já existia. Número 2. Além disso, considera-se o valor da ação e do movimento por seu termo. É mais nobre a ação que vai de um bem, é mais nobre a ação que vai de um bem para outro bem, de um ente para outro ente, do que aquela que vai do nada para alguma coisa. Nesse sentido, a tal da matriz da química. É mais nobre a ação que vai de um bem para outro bem, de um ente para outro ente, do que aquela que vai do nada para alguma coisa. Ele não respondeu, mas já tem objeção, então a gente já sabe que está errado. Mas deu para perceber o erro, né? Muito bem. Ora, parece que a criação é a mais nobre e a primeira de todas as ações. Logo, não procede do nada a algo, mas do ente ao ente.
O Wolfgang Schmidt, ele vai falar, ele fez matemática, filosofia, física e depois saiu da universidade e depois começou a escrever. E aí ele vai falar do sistema de árvore invertida. Então, primeiro Deus pensou no homem existindo. Para isso precisa de ar, para isso precisa de água, para isso precisa sei lá onde é que vai criar isso e aí então se chega na lama. Então nesse sistema não tem o Big Bang. Não foi tipo uma explosão, enfim, né? E aí tanto faz, na verdade, se o planeta foi explodido de uma estrela, a questão é só é, a ideia, a álgebra de como aquilo é pensado. A álgebra é a delimitação matemática onde a matemática se repousa. Então, existem muitas álgebras que comportam diferentes matemáticas. A gente primeiro aprende os números, aí depois descobre que tem números negativos, aí depois descobre que tem números fracionários. Então, tem uma álgebra do pensamento que vai comportar aquela matemática. A rigor, toda a matemática é feita abstraindo da realidade uma caixa espaço-tempo onde as coisas são matematizáveis. Então, isso é uma abstração do pensamento, naturalmente, e é preciso sempre voltar da explicação do argumento para como aquela proposição, na verdade, é alocada no ente que existe de verdade. Senão a gente perde o lastro com a realidade tentando justificar um argumento dentro de uma proposição e abandonamos assim o ente individual. Todos os objetos só existem individualmente, não importa se é cadeira, mesa, pessoa ou animal. O segundo, ora, parece que a criação é a mais nobre e a primeira de todas as ações, logo não procede do nada a algo, mas do ente ao ente. Quanto ao segundo, deve-se dizer que as mudanças não recebem espécie, as mudanças não recebem espécie e dignidade do termo de partida, mas do termo de chegada. Uma mudança, então, é tanto mais perfeita e primordial quanto mais nobre e primordial é o termo de chegada, embora o termo de partida, que se opõe ao de chegada, seja mais imperfeito. Por exemplo, a geração é, de modo absoluto, mais nobre e primordial que a alteração. A geração é do que a alteração, porque a forma substancial é mais nobre que a forma acidental. Contudo, a privação da forma substancial, que é o termo de partida na geração, é mais imperfeita que seu contrário, que é o termo de partida da alteração. Sócrates é branco. Vai se dizer que branco é um acidente. A geração é de modo absoluto mais nobre e primordial que a alteração, porque a forma substancial é mais nobre que a forma acidental. Então, Sócrates vai ser mais nobre do que a brancura, do que a altura, do que as paixões que sofre. Que é o termo de partida na geração, e mais imperfeita que seu contrário, que é o termo de partida da alteração. Do mesmo modo, a criação é mais perfeita e a criação é mais perfeita e primordial que a geração e a alteração. Por quê? O termo de chegada é toda a substância da coisa. Pensamos e somos pensados ao mesmo tempo pelo Criador. Ora, o que se entende como termo de partida é simplesmente o não ente. Nomear a substância é uma arte.
Os gregos fazem isso de forma mais... A diferença, né? São dois idiomas que são raízes do português. O grego e o latim. O grego, na nomeação da substância, ele vai descrever na sonoridade melhor a nossa percepção. E o latim vai trazer a sistematização daquilo na realidade. O grego mais voltado para a descrição da experiência particular, individual sobre aquilo, porém compartilhável, já que é uma nomeação. E o latim olhando o entorno, né? A aplicação do objeto ou do ente seria terrível, mas fazendo alusão à sua função. 3. Ademais, a preposição de implica uma relação de causalidade e, sobretudo, de causalidade material. Por exemplo, quando dizemos que uma estátua é feita de bronze, ora, o nada não pode ser matéria doente, nem de forma alguma ser causa dele. Logo, criar não é fazer alguma coisa do nada. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que quando se diz que alguma coisa é feita do nada, a preposição de não significa a preposição de não designa a causa material, mas só uma ordem, assim como quando se diz da manhã se faz o meio-dia, significa que após amanhã se faz o meio-dia. Vamos entender. A proposição de implica uma relação de causalidade e, sobretudo, de causalidade material. Por exemplo, quando dizemos que uma estátua é feita de bronze, ora, o nada não pode ser a causa, o nada não pode ser a causa, não pode ser a matéria doente, nem de alguma forma ser a causa dele. Deve-se dizer que quando se diz que alguma coisa é feita do nada, a preposição de não designa a causa material, mas só uma ordem. Assim como se diz, da manhã se faz o meio-dia, significa que após amanhã se faz o meio-dia. É preciso, contudo, compreender que esta preposição de pode incluir a negação implicada ao se dizer nada ou estar incluída nela. Se compreende do primeiro modo, então a ordem é afirmada e se indica a ordem daquilo que é precedente ao não ser. Wolfgang Schmidt vai dizer: o design inteligente de Deus, a presciência divina, aquilo que existe antes do não ser, que será materializado no ser, mas a leitura do Gênesis é bastante ilustrativa. Primeiro Deus diz, faça-se a luz, depois faça-se luminares do céu. Ele vai pensando naquilo, e essas 6 proposições são colocadas de forma simples antes que seja narrado a criação daquilo. Então, isso acontece primeiro na mente de Deus e assim também na mente dos homens. É preciso, contudo, compreender que esta preposição de pode incluir a negação implicada ao se dizer nada. Se, porém, a negação inclui a preposição, então a ordem é negada. E o sentido é: faz-se do nada, significa não se faz de alguma coisa, como quando se diz este fala do nada, porque não fala de alguma coisa. Dizer que alguma coisa se faz do nada pode ter os dois sentidos.
Tem um filósofo que ele diz que a causa motriz de todas as coisas é a inteligência. Quando ele diz que a causa motriz de todas as coisas é a inteligência, ele está, na verdade, desocupando o objeto do estudo dele com a causa motriz. São 4 causas de Aristóteles: a causa formal, que é o objetivo daquilo, a causa motriz, que é o que move aquilo. Então, o artista é dentro da arte, né? Sempre a causa motriz é o ser que vai canalizar uma forma a partir de o que é feito, né? Se é feito de madeira, então alguém moveu aquela madeira, a causa motriz. A causa material, que é a matéria em si, né? Se é de madeira, se é de ferro. Então, quando a gente olha para um ente, para um objeto, primeiro se decupa todas essas coisas. E algumas coisas realmente os filósofos é conveniente que aquilo seja negado. Então ele conseguiu sinalizar isso de uma forma generosa aqui, porque a filosofia é sobre isso também. Não sobre como esconder o conhecimento, mas como transmitir o conhecimento de forma a não ocupar o receptor com uma informação desnecessária a ser refletida naquele momento em que está se chamando a atenção para um outro conteúdo específico. Eu sou a chata do conteúdo específico. Lá no Cada Um do Seu Quadrinho, o pessoal da universidade tem dificuldade. Eu sou a chata disso aí, tá? Enfim, voltemos aqui. Dizer que alguma coisa se faz do nada pode ter os dois sentidos. No primeiro caso, a preposição de implica uma ordem, como já foi dito. No segundo, implica a relação a uma causa material que é negada. Em sentido contrário, diz a glosa sobre o primeiro versículo do Gênesis. No começo, Deus criou o céu e a terra. Que criar é fazer alguma coisa do nada. Agora a resposta. São Tomás de Aquino responde. A resposta é espinhosa. Criar é fazer alguma coisa do nada? Respondo. Como foi dito acima, não só se deve considerar a emanação de um ente particular a partir de um agente particular, mas também a emanação de todos os entes a partir da causa universal, que é Deus. É esta emanação que designamos com o nome de criação. A música é o que acontece dentro da pessoa enquanto se ouve a música. Então a cosmologia católica, ela vai lidar com a objetividade da experiência, independente da nossa capacidade de nomear. Se a gente submeter a experiência à nossa capacidade de nomear, esses são chamados os nominalistas, aqueles que abandonam a realidade por não conseguir nomeá-la de forma a comunicar o objeto de sua atenção. Ora, o que se procede pelo modo de emanação particular, o que procede pelo modo de emanação particular não se pressupõe a essa emanação. Por exemplo, se um homem é gerado, não havia um homem anteriormente. Faz-se o homem do que não é homem, e o branco do que não é branco. Assim, se considera a emanação de todo ente universal a partir do primeiro princípio. É impossível que algum ente seja pressuposto a essa emanação. Eu tentei muito entender isso aqui e não consegui. Se liga. Quod autem procedit
secundum emanationem particularem non prassuponitur emanatione, sicut si generatur, é o que é feito, não é o que é fazido, sicut si generatur homo non fuit primus homo, sed homo fit ex non homine, et album ex non albo. Album vai ser o objeto direto e albo vai ser a qualidade pura. Et album ex non albo, unde si consideretur emanatio totius entes universalis a primo principio impossibile est, quod aliquod ens praesupponatur huic emanatione. Amar a verdade tem a ver com lidar com isso objetivamente, não a gente fazer uma transdução do sistema o tempo inteiro. O latim carrega essa sistematização, mas se Deus é uma referência intelectual e não é questão de fé, a comunicação fica um pouco mais franca, é feito para transmitir uma ideia de uma mente à outra. Assim se considera a emanação de todo o ente universal a partir do primeiro princípio. Assim, se considera, é impossível que algum ente seja pressuposto a essa emanação. A música, eu percebo, está sofrendo muito com isso, porque a gente decide como a gente vai ser atravessado pela música. A gente ensaia com o nosso instrumento, mas o momento em que a gente está fazendo aquilo verdadeiramente, tem pessoas que também foram preparadas para estar ali naquele momento. E muitas vezes eu vejo as pessoas se negarem a estar presente, simplesmente. Isso é terrível, né? Ainda bem que tem pouco blues, porque, nossa, o novinho cantando a música dos séculos castripa, menina, é complicado. Né? Pô, ficou ruim agora. Todo mundo acha que é pagar mico se emocionar. Eu me emociono logo. Ora, nada significa nenhum ente. Idem autem est nihil, quod nullum ens. Sabe quem tá passando perrengue? Aquele... A face upon a smile. Meu Deus, Tom Waits não. O cego. Stevie Wonder. Ele faz assim, ó. Pianista cego. Fala, meu Deus, aqui é tudo afinado, não tá cantando sobre nada. Jeová. Portanto, como a geração do homem é a partir de um não ente, que é o não homem, assim também a criação, que é a emanação de todo ser, é a partir do não ente, que é o nada. Nesse sistema de São Tomás de Aquino vai chamar o Deus do motor imóvel de todas as coisas. Então, essa referência intelectual, um anjo intelige todos os objetos de um lugar ao mesmo tempo. Então, o Wolfgang Schmidt vai falar de um perceptível. Isso é equacionado na física. A realização é uma equação, né? Se existe no universo onírico, aquilo já existe, a rigor. Isso não é questionado em física de forma alguma. As ciências exatas tratam isso com muito rigor. Mas a realização tem a ver com a existência de uma causa material, não ente. Uma poesia não é a materialização de um personagem, por exemplo. Mas um personagem de desenho, sim. Entende? Então, também nesse sentido, vai se falar sobre a criação, né? Sobre o praesupponit. E
Algumas informações a gente só comunica gestualmente, outras informações a gente realmente é uma comunicação interalmas, né, que vai acontecer através da nossa janela para a alma, que são nossos olhos. E algumas coisas são inconvenientes de serem ditas a não ser por analogias. Então, analogia é para a gente uma palavra muito cara. Só vai se fazer analogia quando se faz uma comparação que tenha como um dos termos uma situação muito elevada. Então, tem coisa que tá certo e tem coisa que tá errado. A emanação deve ser percebida e não alocada num pressuponit ens, a mens, o ente. E a nossa percepção individual é muito cara para aqueles que se expressam na música, porque faz parte da linguagem dos antigos não transmitir sentimentos a partir das suas feições. Mas isso não significa que não seja próprio do humano e que isso não seja reconhecido e que isso não seja a coisa mais importante na música, a expressão das emoções. Por isso, tantas lindas canções, né? Mas assim, a gente também não pode fingir que não tenha uma função específica a música em determinado ambiente. Porra, quem nunca ouviu 98 FM para ouvir funk 5 horas da tarde porque saiu de 3 ônibus e agora tem que andar 20 minutos até em casa, sabe? Né? E é MPB, isso que é o pior de tudo. Então, essa verdade, né, precisa ser retomada urgentemente, de forma objetiva. Entendemos que muitas vezes as palavras, né, nos são roubadas, a gente já não pode falar sobre muita coisa, é um período de censura político muito delicado, né? Agora o viado tem que ser homossexual, e poxa, isso para os viados tinha um significado tão especial. Então, se criar e fazer alguma coisa do nada, esse aprimoramento do acidental é tudo o que a gente está aprendendo no momento, tá? Eu trouxe a informação sobre a verdade porque tem coisas na música que simplesmente estão erradas de serem feitas e não tem um comparar, mas comparado com isso, você pode falar, olha, eu tô aprendendo, isso aqui pra mim tá difícil, eu entendi que as pessoas querem um motivo, eu entendi que é moda você criar um assunto enquanto tá cantando aquela introdução chata, né? Porque todo mundo sabe que a pessoa que tá em cima do palco é o fedido, né? A pessoa que não quer contato com ninguém porque é um transmissor, radiador, sei lá como é que chama isso. Os 3 tipos de verdade. Verdade moral é a conformidade da expressão ao pensamento. Dico, puto, sed não dico? Pensei, mas não disse. Foi o médico visitar o menino em casa, ele estava com dor de dente, o homem arrumou um problema no pé. Os pais pensaram, esse cara é um estulto? Tem um cérebro pequeno? Stultus est. Puto, se não dico? Pensei, mas não disse. Verdade moral é a conformidade da expressão. Vai se expressar muito através da omissão, porque a gente não está aqui para criticar, né? No mundo da música a gente, né, entende tudo o que se pode falar, tudo o que não se pode falar. Muitas vezes o próximo encontro só vai ser mesmo no palco e você não quer conversar com a pessoa sobre, né, nenhum assunto de censura que inclua o palco, quem tá lá no lugar da música só quer conversar sobre o que tá no palco, né? Porque a pessoa tem esse direito. Então, né, calma com isso. Verdade moral é a conformidade da expressão ao pensamento. Seu oposto é a mentira. Verdade lógica é a conformidade do pensamento à realidade.
Se apreende uma proposição de dentro de uma realidade e muitas vezes essa proposição é feita dentro da música para justificá-la e depois a gente não volta a realocar essa proposição dentro da realidade, isso vira uma mentira. Então, verdade lógica é a conformidade do pensamento à realidade. Seu oposto é a falsidade. Verdade lógica, o oposto é a falsidade. Verdade moral, o oposto é a mentira. Verdade metafísica. Sobre metafísica, a metafísica pode ser comparada, mas assim não é sinônimo. Mas tem situações que é usado como sinônimo, sim, do universo onírico. A metafísica vai se dizer de toda a parte intelectiva. O universo onírico é a parte intelectiva que está dentro da pessoa. Pensamentos, emoções, sensações, tudo isso é o universo onírico, que vão se juntar com as memórias, filmes, livros, músicas que se viu. E a metafísica é esse reino desidentificado do existir dentro de uma pessoa. Verdade metafísica é a conformidade de uma coisa com a ideia dessa, da coisa com a ideia. Não está falando do pensamento, da coisa com a ideia desta. Primariamente, na mente de Deus, referência intelectual, e secundariamente na mente dos homens. Essa primeira percepção muitas vezes é perdida, mas nesse sistema, por exemplo, um livro é vermelho. A vermelhidão vai ser tomada como um perceptível objetivo. Então você vai se espantar com a vermelhidão do livro. Deus não nega isso como referência intelectual. Verdade metafísica é a conformidade de uma coisa com a ideia desta, primariamente na mente de Deus e secundariamente na mente dos homens. Todo ser tem verdade metafísica. Se você acompanhou primariamente a mente de Deus ou você foi na mente dos homens, de toda forma, todo ser tem verdade metafísica. Então, a verdade metafísica de um ser tem a ver com isso. O que acontece na música que às vezes a gente fica assim, acanhado de comentar com quem não é da música? Tem um aprendizado com o nosso instrumento e tem as coisas que a gente pensa enquanto isso. E isso é uma briga interna, porque muitas vezes parece que o que é pra gente, por alguns instantes, percebido na mente de Deus, parece que aquilo não vai ter um lugar para existir na mente dos homens. Então a gente começa de largada negando a verdade, não dá nem para dizer negar a verdade metafísica. E quem é do estudo não briga com isso. Né? A gente lida com a metafísica vigente, a metafísica atualizada. Sem. Não tem muito o que fazer. E a não tentativa de comunicar aquele aspecto não é considerado uma covardia retórica. Isso é normal, isso é validado e tudo bem. Qual a delicadeza? Na música, geralmente, se conversa sobre o coração, né? Sobre seu cônjuge, como tá o casamento. Se você é solteiro, tem uma parte ali da sabedoria que você não vai acessar. Muita gente fica chateado com isso. É só não se chatear, né? E buscar as raízes da língua. Então, tudo isso é muito caro por isso. No estudo, a gente nunca vai falar sobre o nosso relacionamento. É tipo um espaço sagrado, né, da pessoa.
né? Quem está no estudo resolveu falar justamente para não falar de si. E na música tem o consciente coletivo que é manifestado. Então, muitos assuntos são considerados tabu, censura, e muito disso se conversava através da política. O problema da política atual é que é feita na internet de forma a ser ocupado com outros assuntos, e isso está muito perigoso. Então, quem estudou política para falar assim, a política é uma arte, assim como as ciências. Então, tendo isso em vista e que, né, o Papa pode ser sorteado igual presidente, está tudo certo. Boa, boa reflexão. Aconselho, se o que tudo que você ouviu já foi dissolvido. O corpo administrativo assimilou a ideia, mas você pode se ver sem palavras para explicar isso para outra pessoa. Se você assistir mais uma vez, isso vai ser suficiente para o seu ser apreender as novas palavras relativas a esse conhecimento. Fica mais fácil quando se é músico decupar isso e sinalizar sobre o que não se pode falar, porque vai depender do naipe do instrumento, o ritmo musical. Se na tua terra é porque, se é por isso, se é o teu, né? E todas essas coisas, todas essas minúcias que fazem parte do ambiente musical. Eu, né, sempre por isso e por isso, né? Por quê e como? É o que a gente se pergunta na ciência. Por quê e como? Qual, né, qual o mecanismo?